Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje, uma encíclica muito sensacional, muito boa. Nós faremos a leitura comentada aí da encíclica Humanum Genus, do Papa Leão XIII, em que ele condenou a Casa dos Pedreiros Livres, a loja dos construtores, do pessoal do Esquadro e Compasso. E nós faremos aqui a leitura. Então, curta, se inscreva no canal, manda esse vídeo para todo mundo, deixa o like, ativa o sininho de notificações, acompanha sempre aí os links dos nossos grupos e tudo mais. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo direto aqui à encíclica para a gente ler, que temos aí bastantes comentários a fazermos, certo? Estou usando aqui o site da Monfort, Humanum Genus, sobre a Casa dos Pedreiros Livres, Papa Leão XIII, promulgada em 1884. Então, ok, vou fazendo aqui a leitura. Deixa eu comentar. Naquele esquema, pessoal, quando alguém quiser fazer algum comentário, só clicar aqui na mãozinha e participem e interajam, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma aula interativa, pra gente ir comentando mesmo. A todos os nossos veneráveis irmãos, os patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do orbe católico, em graça comunhão apostólica, sobre a Casa dos Pedreiros Livres, Leão XIII, Papa. As duas cidades. Desde quando, pela inveja do demônio, miseravelmente se separou de Deus, a quem era devedor do seu chamado, a existência dos dons sobrenaturais, o gênero humano dividiu-se em dois campos inimigos, que não cessam de combater, um pela verdade e pela virtude, o outro por tudo que é contrário à verdade e à virtude. O primeiro é o reino de Deus na terra, a saber, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, cujos membros, se lhe quiserem pertencer do fundo do coração e de maneira a operar a sua salvação, devem necessariamente servir a Deus e a seu Filho único, com toda a sua alma, com toda a sua vontade. O segundo é o reino de Satanás. Sob seu império e em seu poder se acham todos os que, seguindo os funestos exemplos de seu chefe e a de nossos primeiros pais, recusam obedecer à lei divina e multiplicam seus esforços, aqui para prescindir de Deus, ali para agir diretamente contra Deus. Esses dois reinos viu-os e descreveu Santo Agostinho, com grande perspicácia sob a forma de duas cidades, opostas uma à outra, quer pelas leis que as regem, quer pelo ideal que colimam, e com engenhoso laconismo pôs em relevo, nas palavras seguintes, o princípio constitutivo de cada uma delas. Dois amores deram nascimento a duas cidades, e a cidade terrestre procede do amor de si até o desprezo de Deus. A cidade celeste procede do amor de Deus, levado até o desprezo de si. Aqui ele está utilizando o famoso livro sobre as duas cidades, de Santo Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, e também sobre essa mesma reflexão faz a meditação Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem da Companhia de Jesus, dos jesuítas, sobre as duas bandeiras. Existe a bandeira de Cristo e existe a bandeira do Império de Satanás. E nós somos católicos. Todos se unirão, é aquele exemplo que a gente sempre dá, certo? 2 mais 2 é 4. A única resposta possível é 4. É a única verdadeira. Todos os outros são falsos. 5, 7 mil, menos 1000, não interessa. É tudo falso. Qual a unidade do erro? É não ser a verdade. A unidade do erro está na negação. Enquanto a verdade, que é o catolicismo, e somente o catolicismo, é a afirmação da verdade. Ou nós lutamos pela cruz de Cristo, ou nós lutamos contra a cruz de Cristo, para colocar Cristo na cruz. É também muito bonito, simbolizado na bandeira portuguesa, a bandeira criada pelo próprio Cristo, Nosso Senhor, no milagre de Ourix, em que Cristo aparece e fala, cunhe no seu escudo, na sua bandeira, 5 escudos, 3, contando 2 vezes o do meio, em cada escudo, 5 moedas de prata. Ou seja, a somatória dos 6 vezes 5, 30 moedas. Ou seja, ou servirão as 5 chagas de Cristo, ou vocês servirão, ou o povo português servirá a cruz de Cristo, ou então venderá Cristo pelas 30 moedas de prata. Nosso Senhor já dizia, quem não ajunta, espalha. Ou por Cristo, ou contra Cristo. Recomendo também, vou deixar o card aparecendo aqui agora, o vídeo, a nossa aula sobre a Carta contra a Democracia Cristã do cardeal Bojani. E lá ele diz claramente, aqueles que se aventurarem a lutar pelas próprias causas, Deus os abandonará à sua própria sorte. Mas aqueles que lutarem pela cruz de Cristo serão abençoados por Cristo. Toda aquela restauracionista não é nossa, não é para que ninguém aqui consiga coisa alguma, mas é única e exclusivamente pelo triunfo do reino do Senhor. Certo? A sociedade dos maçons, como escrita antiga. Caso alguém queira fazer algum comentário, só clicar na mãozinha. Em toda a série dos séculos que nos precederam, essas duas cidades não têm cessado de lutar uma contra a outra, empregando toda sorte de táticas e as armas mais diversas, posto que nem sempre com o mesmo ardor, nem com a mesma impetuosidade. Na nossa época, os fautores do mal parecem haver se coligado num imenso esforço, sob o impulso e com o auxílio de uma sociedade difundida em grande número de lugares e fortemente organizada, a Sociedade dos Maçons. Estes, com efeito, já não se dão trabalho de dissimular as suas intenções e rivalizam entre si em audácia contra a augusta majestade de Deus. É publicamente a céu aberto que empreendem a arruinar a Santa Igreja, a fim de, se possível, chegar a despojar completamente as nações cristãs dos benefícios de que são devedoras ao Salvador Jesus Cristo.
Gemente à vista desses males e sob o impulso da caridade, muitas vezes nos sentimos levados a clamar para Deus: Senhor, eis que os nossos inimigos fazem grande bulha. Os que vos odeiam levantaram a cabeça, urdiram contra o vosso povo projetos cheios de malícia e resolveram perder os vossos santos. Disseram eles, vinde e expulsemo-los do seio das nações. Entretanto, então urgente perigo, em presença de um ataque tão cruel e tão obstinado, desfechado contra o cristianismo, é dever nosso assinalar o perigo, denunciar os adversários, opor toda a resistência possível aos seus projetos e à sua indústria. Primeiro, para pedir a perda eterna das almas cuja salvação nos foi confiada. E depois, a fim de que o reino de Jesus Cristo, que somos encarregados de defender, não somente fique de pé e em toda a sua integridade, mas faça pela terra todos os novos progressos, novas conquistas. Isso aqui é uma coisa interessante ressaltar. A religião católica, ela não é uma religião conformista. Nós temos que sempre estar lutando para expandir o reino do nosso Senhor. Nós somos a igreja militante, a igreja dessa terra, que tem que proclamar o evangelho. Nós temos que expandir a fé católica. Essa é a natureza do cristão, é a natureza do católico e é especialmente a natureza de nós, povo português, de nós descendentes do povo lusitano, nós luso-brasileiros. Temos que expandir a fé. Por quê? Aquilo que não cresce, morre. Quando nós paramos de lutar para expandir o reino de Cristo, nós começamos a nos preocupar com o nosso conforto. E assim, paramos de olhar para a expansão do reino de Cristo e olhamos para nós mesmos. Deus nos perguntará, Cristo diz nas parábolas, o que fizeram com os dons que eu vos dei. E nós temos que arcar, prestar contas a Deus dos dons que nos foram confiados. E também recomendo aqui a aula sobre o Hahnemann, o acordo que o Papa Leão XIII fez com a República Maçônica Francesa. Essa encíclica, o Humano Genus, é belíssima, não tem erro nenhum, é sensacional, mas infelizmente nem tudo aquilo que os pontífices escreveram foram aquilo que eles fizeram na prática. Na prática, Leão XIII fez um acordo com uma república anticatólica e impediu os católicos de tomarem o governo francês. Então é sempre importante nós entendermos aqui a teoria, mas sabermos das divergências práticas que aconteceram. Em suas vigilantes solicitudes pela salvação do povo cristão, nossos predecessores bem depressa reconheceram esse inimigo capital no momento em que, saindo das trevas de uma conspiração oculta, se lançavam ao assalto em pleno dia. Sabendo o que ele era e o que queria, e lendo, por assim dizer, no futuro, eles deram aos príncipes e aos povos o sinal de alarme e os alertaram contra os embustes e os artifícios preparados para surpreendê-los. Então aqui o Papa Leão XIII vai listar várias condenações que precederam ao Humano Genus contra a maçonaria. O perigo foi denunciado pela primeira vez pelo Papa Clemente XII, em 1738, e a Constituição promulgada por esse Papa foi renovada e confirmada por Bento XIV, 1751. Pio VII seguiu as pegadas dos pontífices, 1821, e Leão XII, enfeixando na sua Constituição Apostólica, com graviora, 1825, todos os atos e decretos dos precedentes papas sobre essa matéria, retificou-os e confirmou-os para sempre. No mesmo sentido falaram Pio VIII, Gregório XVI e repetidas vezes Pio IX. Aqui, um ponto muito interessante, algumas pessoas falam, isso é uma coisa do passado, não sei o quê. Não, não é uma coisa do passado. Foi confirmada, ratificada para sempre, que a maçonaria é má. Ponto. Mas as condenações do início não tem nada a ver. No início era uma coisa, mas não sei o quê. Mentira. Como é que você quer dizer o quê? Que os papas se enganaram ao condenar repetidas vezes a mesma coisa? Ninguém chegou lá para avisar? Falar, não, aqui é só um grupo de caridade que a gente reúne para dar sopa para pobre. Você acha que os papas são burros? Não são. Quem fala isso, como Olavo de Carvalho, que diz que a igreja deveria ficar responsável pelos grandes mistérios e a maçonaria pelos pequenos mistérios, é um infiltrado. Abram o olho. Catolicismo ou é tudo ou é nada. Quem não aceita tudo não é católico. Ponto. Quinto, o intuito fundamental e o espírito da seita maçônica tinha sido posto em plena luz pela manifestação evidente dos seus modos de agir, pelo conhecimento de seus princípios, pela exposição das suas regras, dos seus ritos e dos seus comentários, aos quais mais de uma vez se haviam juntado os testemunhos dos seus próprios adeptos. Em presença desses fatos, simplíssimo era que esta se apostólica denunciasse publicamente a seita dos maçons como uma associação criminosa, não menos perniciosa aos interesses do cristianismo do que aos da sociedade civil. Decretou, pois, contra ela as penas mais graves com que a igreja costuma fulminar os culpados e proibiu filiar-se a ela. Quando eu terminar esse tópico, tu começa a ler aí, tá, Stein? Irritados com essa medida e esperando, já pelo desdém, já pela calúnia, poder escapar às condenações ou lhes atenuar à força, os membros da seita acusaram os papas que as haviam lançado, ora de haverem proferido sentenças iníquas, ora de haverem excedido a medida nas penas infligidas. Assim, foi que se esforçaram por burlar a autoridade ou diminuir o valor das constituições promulgadas pelos santos papas. Todavia, nas próprias fileiras da seita, não faltaram associados para confessar, mesmo a contragosto, que, dadas a doutrina e a disciplina católica,
as disciplinas católicas, os pontífices romanos nada haviam feito senão de muito legítimo. A essa confissão cumpre juntar o assentimento explícito de certo número de príncipes ou de chefes de Estado, que tiveram a peito ou a denunciar a sociedade dos maçons da Sé Apostólica, ou fulminá-las por si mesmo como perigosa, decretando leis contra ela, conforme foi praticado na Holanda, na Áustria, na Suíça, na Espanha, na Baviera, na Saboia e algumas partes da Itália. Foi condenada diversas vezes. Uma sociedade secreta que tentou infiltrar diversas vezes a Igreja Católica para corrompê-la por dentro. E, infelizmente, muitos dos padres, muito do alto clero, era filiado a essa sociedade secreta e trabalhava contra a Igreja Católica, não a partir de fora, mas a partir de dentro. Não há como uma sociedade, tantas vezes condenada, ser boa. Católicos, acordem. Stein, quiser prosseguir, pode começar aqui a confirmação dos fatos. Som, tá escutando? Sim, pode prosseguir. Importa sumamente fazer notar quantos acontecimentos deram razão à sabedoria dos nossos predecessores. As suas solicitudes previdentes e paternais nem em toda parte nem sempre tiveram o êxito desejado. O que cumpre atribuir, quer a dissimulação e a astúcia dos homens alistados nessa seita perniciosa, quer a imprudente levianidade daqueles que, no entanto, teriam tido um interesse mais direto em vigiá-la atentamente. Daí resulta que, no espaço do século e... Daí resulta que, no espaço do século e meio, a seita dos maçons fez progressos incríveis. Empregando simultaneamente a audácia e a astúcia, invadiu ela todas as categorias da hierarquia social e começa a assumir no seio dos estados modernos um poder que equivale quase à soberania. Dessa rápida e formidável extensão resultaram justamente para a Igreja, para a autoridade dos príncipes, para a salvação pública, os males dos nossos predecessores desde muito haviam previsto. Chegou-se ao ponto de haver razão para conceber pelo fruto dos receios mais sérios, não, por certo, no que concerne à Igreja, cujos sólidos fundamentos não podem ser abalados pelos esforços dos homens, mas com relação à secularidade dos Estados, no seio dos quais se tornariam poderosíssimas ou essa seita da maçonaria ou outras associações similares que fazem suas cooperadoras e seus satélites. Aqui, esse último trecho, os satélites, é interessante falar que, como uma sociedade secreta, ela é uma superposição de seitas, ou seja, são círculos secretos dentro de círculos secretos. Então, os círculos mais externos é aquilo. Nós somos aqui do Rotary Club, nós somos do Lion, o que a gente faz? A gente faz bazar para pobre, a gente pega o dinheiro, distribui cesta básica para não sei o quê. Você não quer fazer parte? Aí a gente estuda também algumas coisas aqui sobre caridade. Não é caridade, é fraternidade. Porque todos os homens, né, têm que ter o direito à dignidade humana, não sei o quê. Você gostaria de fazer parte de uma associação de caridade? Então ele pega lá o jovem intelectual que não vem de uma família já de tradição maçônica, que não vem de uma tradição maçônica. Aí o cara, nossa, é mesmo, até que interessante, né? A gente faz um trabalho social aqui, ali, esse negócio interessante. Aí quando o cara é ligeiro, eles pegam, então, a gente vai te convidar para um clube mais secreto, a maçonaria, você gostaria de ser iniciado? E assim vai de nível em nível. Por isso que era condenado tanto a maçonaria quanto todas as suas sociedades, associações similares, cooperadoras e satélites. Lions Club, Rotary, Filhas de Jó, as mulheres lá, Rosa, não sei das quantas, acho que não é Rosa Cruz, é outra coisa, os Demolei. Então tudo isso aí está condenado, você participa disso aí, está excomungado fora da Igreja Católica, tem que abjurar. O que mais você vai comentar desse parágrafo? Quer falar alguma coisa, Stein? Ou é isso? Creio que seria isso. Então, vamos pro 7. Por todos esses motivos, mal deitáramos a mão ao leme da Igreja. Claramente sentimos a necessidade de resistir a tamanho mal e contra ele dirigir, tanto quanto possível, a nossa autoridade apostólica. Por isso, aproveitando todas as ocasiões favoráveis, havemos tratado as principais teses doutrinais sobre as quais as opiniões perversas da seita maçônica parecem ter exercido a maior influência. Foi assim que a nossa encíclica, Quod Apostolici Nunes, nos permitiu nos esforçamos por combater os monstruosos sistemas dos socialistas e dos comunistas. Nossa outra encíclica, Arcanum, Origem e a Fonte, nossa outra encíclica permitiu-nos pôr em luz e defender a noção verdadeira e autêntica da sociedade doméstica, que de que o matrimônio é a origem e a fonte. Na encíclica Diuturnum, fizemos conhecer, consoante os princípios da sabedoria cristã, a essência do poder político, e mostramos as suas admiráveis harmonias com a ordem natural, tanto quanto com a salvação dos povos e dos príncipes. Hoje, exemplo dos nossos predecessores, resolvemos fixar diretamente a nossa atenção sobre a sociedade maçônica,
sobre o conjunto de sua doutrina, sobre os seus projetos, sentimentos e atos tradicionais, a fim de pôr em evidência mais brilhante o seu poder para o mal e deter nos seus progressos no contágio desse flagelo funesto. Posso seguir? Conspiração de diversas seitas. Existe no mundo um certo número de seitas que, embora difiram uma das outras pelo nome, pelos ritos, pela forma, pela origem, se assemelham e são de acordo entre si pela analogia da finalidade e dos princípios essenciais. De fato, elas são idênticas à maçonaria, que é para todas as outras como que o ponto central de onde elas procedem e para o qual convergem. E, se bem que no presente elas tenham a aparência de não gostarem de ficar ocultas, se bem que façam reuniões em pleno dia e sobre a vista de todos, se bem que publiquem seus jornais, todavia, se for ao fundo das coisas, pode-se ver que elas pertencem à família das sociedades clandestinas e que lhes conservam os usos. Com efeito, há nelas espécies de mistérios que a sua constituição proíbe, com o maior cuidado, serem divulgados não somente às pessoas de fora, porém, mesmo a bom número de seus adeptos. A esta categoria pertencem os conselhos íntimos e supremos, os nomes dos chefes principais, certas reuniões ocultas e interiores, bem como as decisões tomadas com os meios e agentes de execução. A gente vê como o Leão 13 fala que muitas vezes até os participantes de graus mais baixos não sabem o que geralmente os planos dos cabeças, né? Então, sua execução, certo? Um comentário. Toda sociedade secreta, ela tem um dilema. Porque ela quer crescer. Mas como é que vai crescer se não divulgar? E se crescer demais, aí deixa de ser secreto. Então ela sempre tem esse dilema, que ela quer crescer, mas não pode crescer muito, então tem que ir devagarinho. E o seguinte, nem todo mundo que está dentro da maçonaria de outra loja secreta é exatamente a doutrina do véu. A gente escuta muito isso nas aulas da Monfort Carmelli, que o véu, ele cobre. O véu, ele faz mostrar que tem algo escondido. Se tu vê, por exemplo, um jarro de flor numa casa, você não pensa nada, é um jarro de flor. Agora, quando tem um véu sobre o jarro de flor, você fala, ué, mas tem alguma coisa ali, o que é? Eu quero ir lá ver. Instiga a curiosidade. Muito bem. E nem todo mundo que está dentro da maçonaria sabe o que é a maçonaria. Por quê? Porque, bem, uma coisa é quem criou a maçonaria, que ele sabe quais são os fins e quais os meios que ele quer utilizar. Agora, geralmente, quem cria não quer ser o bucha de canhão que vai lá fazer. Ou também precisa de braço, precisa de dinheiro. Então tem gente que entra lá e a única função é achar que está se divinizando e dar dinheiro pros caras. Então eles falam, não, é porque aqui você está se iniciando nos conhecimentos ocultos da divindade e o cara tá lá dando dinheiro todo mês ali, bolada grande só serve para isso. Tem os outros que falam, olha, para você aqui é diferente, você vai se divinizar, você vai ter que explodir uma igreja ali. É esse tipo de coisa. E assim, né, quem tá embaixo não pode saber quem tá em cima. Porque aí tem um corpo intermediário, então você aqui, você vai ser um capitão, você vai comandar esses caras, só que você não pode falar que tá acima, porque senão você vai quebrar os segredos e um dia você vai poder ser um de nós. Valeu. Então existe ali o generalato, o oficialato, os praças, tem tudo isso. Então é uma superposição de seitas. São seitas dentro de seitas. Tem as vertentes mais intelectualizadas, as vertentes mais práticas, mais combativas, né? Lá dentro tem de tudo. Então, ser iluminado, ganhar dinheiro, networking, poder, a cabeças e executores, precisamente. Pode seguir aí, Stein. Para esta lei do segredo concorrem maravilhosamente a divisão feita entre os associados dos direitos, ofícios e cargos, a distinção hierárquica sabiamente organizada das ordens e graus, a disciplina severa a que todos são sujeitos. Na maioria das vezes, os que solicitam a iniciação promete muito mais, devem fazer juramentos solenes de nunca revelar a ninguém, em momento nenhum, de maneira alguma, os nomes dos associados, as notas características e as doutrinas da sociedade. É assim que, sobre aparências mentirosas, fazendo da dissimulação uma constante regra de conduta, como outroras os maniqueus, os maçons não poupam esforço algum para se ocultarem e só aos seus cúmplices terem por testemunhas, sendo seu grande interesse não parecerem o que são. Eles fingem de amigos das letras ou de filósofos reunidos para cultivar as ciências. Só falam seu zelo pelos progressos da civilização, o seu amor ao próprio povo. Ao lhes dar crédito, o seu único intuito é melhorar a sorte da multidão e estender a maior número de homens às vantagens das sociedades civis. Mas, suposto fossem sinceras, estariam essas intenções longe de esgotar todos os desígnios. Com efeito, os que são filiados devem prometer obedecer cegamente, sem discussão, às injunções dos chefes, manter-se sempre prontos. A menor notificação,
ao mais leve sinal para executar as ordens dadas, votando-se de antemão, em caso contrário, aos tratamentos mais rigorosos e mesmo à morte. De fato, não é raro que a pena do último suplício seja infligida aos dentes, eles que são convencidos ou de haverem entregue à disciplina secreta, ou de haverem resistido às ordens dos chefes. E isso se pratica com tal destreza que, na maioria das vezes, o executor dessas sentenças de morte escapa à justiça estabelecida para velar os crimes e vingá-los. Ora, viver na dissimulação e querer ser envolvido de trevas, acorrentar a si pelos laços mais estreitos e, sem lhes haver feito previamente conhecer a que é que se comprometem, homens assim reduzidos ao estado de escravos, empregarem toda sorte de atentados esses instrumentos passivos de uma vontade estranha. A tradução está um pouquinho errada. O Matheus, acho que está dando um pouco de eco no seu microfone. O Luiz Guilherme, acho que queria falar uma coisa. Pode falar. Me recordei aqui de uma passagem do livro da Conjuração Anticristã, né, que fazia esse discernimento aí, que ele fala assim: ora, viver na dissimulação e querer ser envolvido de trevas, acorrentar assim pelos laços. Ele fala sobre aqui, ó, os homens que assim reduzidos ao estado de escravos, que empregam toda sorte de atentados. Eu me lembrei da distinção entre a alta venda, né, que era a qual vinham todas as ordens, e ninguém sabia, né, quem era o superior deles lá, que o autor refere a um nome, um codinome lá. E tem os executores, no caso dos pedreiros lá de Roma, que se não me engano, da Itália, não sei se é da Itália, mas tinha um nome de carbonários, né, que eles eram como os terroristas, né, que no dia que botava fogo e o terror contra os inimigos, né, na verdade, contra os católicos, né. Então, Leão XIII possivelmente já está alertando sobre isso, né, sobre esse modus operandi deles, né. Totalmente, exatamente isso aí. Só para dar um exemplo de como funciona mesmo essa obediência das sociedades secretas, um padre me contou um caso interessante sobre os tecos. Os tecos eu comentei na minha live sobre como foi a visita de Dom Maguire no México. Os tecos, eu não estou aqui julgando como um todo, eu não estudei tão profundamente, mas parece que surgiu como uma associação estudantil e aí acabou se evoluindo para uma sociedade paramaçônica. Pelo menos é o que dizem, e porque a gente vai falar aqui, não importa o que são os tecos, importa o caso. Mas esse padre me contou que lá no México, esses tecos estão em todos os lugares e, às vezes, dentro do seminário, chega a ordem do rapaz fazer alguma coisa, pegar um livro, deixar tal coisa não sei aonde, por um bilhete debaixo da porta com um sinal. E o cara tem que cumprir a ordem. Então é nesse nível. É nesse nível uma sociedade secreta. E existem muitos relatos assim. Eu creio que a gente colocou aqui uns documentários, se não eu coloco também na descrição, de algumas pessoas que tentaram sair da maçonaria e foram perseguidas, mortas. São inúmeros casos, inúmeros relatos mesmo. Quanto mais alto, mais difícil o cara sair dessa. Sim. Fedeli, sim. Tem muita coisa. É isso. Tu lembra onde tu parou, Stein? Sim. Pode seguir. Armar para o morticínio mãos com cujo auxílio é assegurada a impunidade do crime. Aí estão práticas monstruosas condenadas pela própria natureza. A razão e a verdade bastam, pois para provar que a sociedade de que falamos está em oposição formal com a justiça e a moral naturais. Outras provas, de grande clareza, juntam-se a precedentes e fazem ver ainda melhor o quanto, pela sua constituição essencial, essas associações repugnam a honestidade. Efetivamente, por maiores que possam ser entre os homens a astuciosa habilidade da dissimulação e hábito da mentira, impossível que é uma causa, seja qual for, não se deixe trair pelos efeitos que produz. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ora, os frutos produzidos pela seita maçônica são perniciosos e dos mais amargos. Eis aqui com efeito o que resulta que precedentemente indicamos, e esta conclusão nos entrega a última palavra dos desígnios dela. Trata-se para maçons e de todo seu esforço tende a esse fim. Trata-se de destruir completamente toda a disciplina religiosa e social que nasceu das instituições cristãs e de substituí-la por uma nova, formado de acordo com as ideias deles e cujos princípios fundamentais deles são tirados do naturalismo. Essa ideia natural de que todo homem foi criado à imagem, todo homem é igual, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, evidentemente, mas todo homem é igual por si, e mudar, de fato, tirar a essência manter, talvez, as instituições cristãs, algumas maçonarias até apoiam isso, mas esvaziá-la
do seu conteúdo, da sua substância, e colocá-la pelos valores maçônicos, da fraternidade universal. Tudo que acabamos de dizer, o que nos propomos dizer, deve-se entendido da seita maçônica, encarada no seu conjunto, enquanto abrange outras sociedades que são, para ela, irmãs e aliadas. Não pretendemos aplicar todas essas reflexões a cada um dos seus membros tomados individualmente. Entre eles, com efeito, alguns podem achar, e mesmo em bom número, que, embora não isentos de culpa por se haverem filiado a semelhantes sociedades, não comparticipam dos seus atos criminosos e ignoram o escopo final que essas sociedades forsejam por atingir. Do mesmo modo, ainda pode suceder que alguns dos grupos não aprovem as conclusões extremas a que lógica deveria forçá-los, visto que decorrem elas necessariamente dos princípios comuns a toda associação. Porém, o mal traz consigo uma torpeza que, por si mesma, repele e assusta. Além disso, as circunstâncias particulares do tempo ou de lugares podem persuadir as sextas frações e ficarem aquém de que desejariam fazer, ou do que fazem outras associações. Nem por isso, daí se deve concluir que esses grupos sejam alheios ao pacto fundamental da maçonaria. Esse pacto pede ser apreciado, menos pelos atos praticados, pelos seus resultados, do que pelo espírito que o anima e pelos seus princípios gerais. Os ensinamentos do naturalismo. Ora, o primeiro princípio dos naturalistas é que em todas as coisas a natureza ou a razão humana deve ser senhora e soberana. Isto posto, se trata dos deveres para com Deus, ou eles fazem pouco caso deles, ou eles alteram a essência por opiniões vagas e sentimentos errôneos. Negam que em Deus seja o autor de qualquer revelação. Para eles, fora daquilo que a razão humana pode compreender, não há nem dogma religioso, nem verdade, nem mestre em cuja palavra, em nome de seu mandato oficial de ensino, se deva ter fé. Ora, uma missão inteiramente própria e essencial da Igreja Católica consiste em receber, na sua plenitude, em guardar uma pureza incorruptível as doutrinas reveladas por Deus, tanto como a autoridade estabelecida para ensiná-las, como os outros socorros dados pelo céu em mira a salvar os homens. É contra ela que os adversários desenvolvem mais sanha e dirigem os seus ataques mais violentos. Agora, veja-se a seita dos maçons em obra nas coisas que dizem respeito à religião, principalmente onde quer que a sua ação pode exercer-se com liberdade mais licenciosa. E diga-se, ela não parece ter dado por mandato. Por execução dos decretos dos naturalistas. Assim, ainda quando os descustasse um longo e obstinado labor, propõe-se ela reduzir a nada, no seio da sociedade civil, o magistério e a autoridade da igreja, donde esta consequência que os maçons se aplicam a vulgarizar e pela qual não cessam de combater, a saber que é preciso absolutamente separar a igreja do Estado. Por consequência, eles excluem das leis, tanto quanto da admiração da coisa pública, a salutaríssima influência da religião católica e terminam, logicamente, na pretensão de constituir o Estado inteiro fora das instituições e dos preceitos da igreja. Pode falar, Marcos. Antes, que como é um parágrafo bem longo, acho que vale a pena quebrar aqui. Sobre o ensinamento do naturalismo. Aqui ele fala que, fora da razão, não há dogma religioso, nem verdade, nem mestre, tal. Ou seja, a fonte última de conhecimento é a razão humana. E como cada um tem sua razão, cada um tem seu modo. Todos somos iguais na possibilidade de conhecer a verdade. Então, os maçons, existem várias maçonarias, e algumas discordam entre si. Então, eu estou falando aqui de modo geral, certo? Eles são deístas, acreditam que existe uma divindade e que ou pode ser perennialismo, ou seja, cada um vai ver um aspecto da verdade por um lado, então não interessa a sua religião, o importante é você acreditar em algum deus e alguma divindade. O que é isso? É a gnose típica. Nós já temos uma aula sobre a gnose, e bem, eles vão achar se existem vários deuses, ou que existem várias formas de você chegar a Deus, então dentro de nós também há uma partícula divina e nós vamos nos ligar através da nossa razão, ou dos ritos de libertação maçônicos que estão escondidos e foram ensinados desde muito tempo atrás, não sei o quê. A gente sabe quem que ensinou esses ritos. Satanás, a serpente. Acho que esse é o primeiro ponto. E a igreja, ela é, por essência, dogmática. Porque a igreja foi confiada a missão de guardar o depósito da fé. Então Cristo veio e ensinou aos apóstolos a fé,
E os apóstolos deixaram sucessores e eles dizem o que é verdade e o que não é, o que Cristo ensinou e o que não ensinou. Então, como isso rompe, como isso diverge do ideal maçônico, as duas cidades são inimigas por essência. Enquanto, por um lado, a Igreja Católica vai dizer que Cristo deu verdades muito bem definidas e que todo homem tem o dever de acreditar nessas verdades, a maçonaria vai dizer que cada um pode acreditar no que quiser, de acordo com a sua consciência e tal, porque, no fundo, somos todos deuses. É uma explicação bem geral disso aqui, mas acho que está dando para deixar um pouco mais claro. E bem, aí a necessidade de separar a igreja do Estado, porque o Estado é o braço armado da igreja. Bem, você quer atacar a igreja, é melhor você desarmar o seu inimigo primeiro, né? É melhor eu estar armado e você desarmado que dos dois armados. Então, você desarma o inimigo, não, o Estado tem que ser laico, todas as religiões, muita gente não sei o quê, bibibi, bobobó, e depois vai e ataca a igreja. Esse é o modus operandi. Quer comentar alguma coisa, Stein? Ou foi isso aí? É isso aí. Tanto que não é à toa que o Estado laico é tão condenado, né? Porque sem o braço armado, os revolucionários têm força para destruir tudo, né? Então, uma dos nossos principais coisas que devemos lutar é pela restauração do Estado católico, né? Não só de termos ali padres verdadeiramente católicos, mas de ter ali um Estado católico. E eles, quando entram no Estado, eles não querem um Estado hierárquico, monárquico. Eles querem algo igualitário, em que todos são iguais. Então, primeiro, a República, a República é a transição entre a monarquia e a democracia. Claro que a República tem vários particulares aqui, mas enfim, primeiro, divide aquilo que está só em um entre vários iguais. E depois entre todos os iguais. Todos vão ser iguais, todo mundo vota igual, todo mundo tem o mesmo peso. Ou seja, o cara não paga imposto, não trabalha, é bandido, é ladrão, ele tem o mesmo voto que o pai de família, empresário que emprega as pessoas, que é religioso, que cuida da cultura, tal, que ajuda as pessoas. Como é que é possível uma coisa dessa? É uma injustiça. É injustiça que o voto de alguém que seja um cracudo vale a mesma coisa do que alguém que está de fato ajudando as pessoas a melhorar de vida. Não pode acontecer uma coisa dessa. Mas é a consequência da liberdade total, da igualdade absoluta. Pode seguir, Slide. Não lhes basta, porém, excluir de toda participação no governo dos negócios humanos da igreja. Essa aqui é tão prudente e tão segura. Esther se faz ainda que a tratem como inimiga e usem de violência contra ela. Daí a impunidade com que pede palavra, pela pena, pelo ensino, é permitido atacar os próprios fundamentos da religião católica. Nem os direitos da igreja, nem as prerrogativas com que providência adotara, nada lhe escapa aos ataques. Reduzir-se a quase nada a liberdade da ação dela, e isso por leis que, em aparência, não se afiguram demasiado opressivas, mas que, na realidade, são expressamente feitas para agrilhoar essa liberdade. No número das leis das exceções feitas contra o clero, assinalaremos particularmente as que teriam como resultado diminuir notavelmente o número dos ministros do santuário e reduzir sempre mais os seus meios indispensáveis de ação e de existência. Os restos dos bens eclesiásticos, sujeitos a 1000 servidões, são colocados sob dependência e o beneplácito de administradores civis. As comunidades religiosas são suprimidas ou dispersadas. Claro, se todo homem pode conhecer a Deus pode conhecer a Deus, eu digo, tem um contato direto com a divindade e tal, para que o sacerdote, para que o intermediário? Corta o intermediário. E os bens do intermediário? Passa para todo mundo. Essa é a aplicação prática da doutrina maçônica. Então, se todos nós somos sacerdotes, qual é o problema? Por que não pega tudo e põe no nosso bolso? Não corta o intermediário? É aplicação prática. Aqui o Papa Leão XIII, ele está, de fato, demonstrando na prática as consequências teóricas. Está demonstrando as consequências práticas da teoria maçônica. Por isso que, em todo lugar, a maçonaria age do mesmo jeito. Na independência das Américas, na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, tudo é exatamente igual, sempre no México. O México é um caso claríssimo disso. Pode seguir, Slide. Se a gente parar para pensar, todos esses documentos que a gente estudou aí nos últimos meses condenam os ideais maçônicos. Você pega desde a Cura, Libertas Prestantíssimo, Mirani Fox. Desde Clemente XII. Desde a Unação. Desde a Unação. Os ideais maçônicos são sempre opostos à igreja, né? Se a gente vê assim, a encíclica condena a maçonaria, se a gente parar para pensar todas as outras encíclicas aqui, quem já estudou também condenam. São uma forma de condenação aos ideais maçônicos. Liberdade de expressão, as falsas liberdades que eles defendem, né? Estado laico, tudo que a gente já viu aqui no canal da Ação. Uhum.
Vamos prosseguindo. A Una Sancta, a Duo Sunt do Papa Gelásio I, muitos anos atrás, que diz que o Estado tem que estar submisso à Igreja, o gládio temporal tem que estar submisso ao gládio espiritual. O que a maçonaria diz? Que tem que separar o poder temporal do poder espiritual, que tem que ser independente, tem que estar sem cabeça, sem nenhuma ordem. Então, desde sempre isso é condenado. Tanto que a maçonaria, ela não surge... criou-se a maçonaria. Não. A maçonaria foi a junção, a formalização de várias outras lojas, sociedades secretas que existiam espalhadas na Europa. Principalmente a seita dos Rosa Cruz, que existiam em diversos locais da Europa. A maçonaria, como nós conhecemos hoje, ela surge na Inglaterra, sempre os ingleses, em 1717. Mas eu acho muito interessante como o Papa Leão XIII começa a encíclica dizendo que há duas cidades, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Uma luta contra a outra. Quem não milita por Cristo está contra Cristo. O que é a maçonaria? Se não o CNPJ, se não a formalização daquelas doutrinas que nós vemos desde o Jardim do Éden. Um rapaz aqui perguntou no chat, disse o seguinte... por que eles são tão focados nessa questão da igualdade? Bem, essa é a primeira revolução. Lúcifer quis ser igual a Deus. Com qual isca ele tentou o ser humano? Comei desse fruto e vós sereis iguais a deuses. Iguais a Deus. Então, é o homem tomando, a criatura tomando o status igual ao do Criador. A inversão da realidade. Isso é a maçonaria. Um comentário aqui interessante do João Pedro. A igualdade é uma revolta antimetafísica contra a própria criação, em que a criatura quer ser criador. Exato. Sim, foi esse papo aqui que fez o Hahnemann. Que o verdadeiro antiliberal é santo. Exato. Seguindo aí. Todo tipo de hierarquia eles querem destruir, né? Hierarquia na sociedade, a diferença entre homem e mulher, hierarquia em todos os âmbitos, eles tentam pregar a igualdade de tudo, né? Seguindo. Perseguição da Sé Apostólica. A respeito da Sé Apostólica do Pontífice Romano, a inimizade desses sectários tem redobrado de intensidade. Depois de, sob falsos pretextos, haverem empulhado o Papa da sua soberania temporal, garantiria a necessária da sua liberdade e dos seus direitos, reduziram-no a uma situação simultaneamente iníqua e intolerável, até haverem, enfim, nesses últimos tempos, os faltores dessas seitas chegado ao ponto de que desde muito tempo era o escopo dos seus secretos desígnios, a saber, proclamar chegado o momento de suprimir o poder sagrado dos pontífices romanos e de destruir inteiramente esse papado que é a instituição divina. Para por fora de dúvida a existência de um tal plano, a míngua de outras provas bastaria invocar testemunho de homens que pertenceram à seita e cuja maioria, quer no passado, quer em época mais recente, tenha atestado com certa vontade em que estão os maçons e de perseguirem o catolicismo com inimizade exclusiva e implacável, com a firme resolução de só pararem depois de haverem arruinado completamente todas as instituições religiosas estabelecidas pelos papas. E eles conseguiram esse plano de destruir aí as instituições religiosas, né? A gente vê hoje esses falsos padres modernistas, aí a maioria é maçom, né? Imagina na época de Dom Vital, estava daquele jeito, imagine hoje. E se nem todos... O fundador da maçonaria nos Estados Unidos, ele era protestante. Então, o protestantismo está intimamente relacionado com a maçonaria. Por quê? Porque são anticatólicos, assim como os maçons. Os protestantes vão ter princípios teológicos semelhantes ao da maçonaria. Somos todos sacerdotes, não precisa de intermediário, o pontífice romano está lá para atrapalhar tudo, não sei o quê. Se lê a Bíblia e interpreta. Então, o maçom, ele corta a Bíblia. Não, você já conhece a Deus, sei lá, pela razão de qualquer jeito. Agora, o protestante ainda tem que pegar a Bíblia, mas ele mesmo descobre a verdade com a razão dele, iluminado. Bem, não quer submeter, não quer uma hierarquia. Se nem todos os membros da seita são obrigados a abjurar explicitamente o catolicismo, esta exceção, longe de prejudicar o plano geral da maçonaria, servem-lhe antes aos interesses. Permite-lhe primeiro enganar mais facilmente as pessoas simples e sem desconfiança, e torna acessível ao maior número a admissão na seita. Ademais, abrindo suas fileiras e adeptos que a elas vêm de religiões as mais diversas, elas se tornam mais capazes de acreditar o grande erro do tempo presente, que consiste em relegar para a categoria das coisas indiferentes o cuidado da religião, em colocar em pé de igualdade todas as formas religiosas. Ora, por si só, esse princípio basta para arruinar todas as religiões, particularmente a religião católica. Porquanto, sendo a única e verdadeira, não pode ela, sem sofrer a última das injúrias e das injustiças, tolerar-lhe sejam igualadas às outras religiões. Porque, bem, se você acredita numa religião, independente da religião que seja, você tem que achar que a sua religião está certa e a dos outros está errada. Isso é óbvio, né? E se você diz, não, então, qualquer religião, seja ela certa ou errada, pode ter liberdade de culto. Então, na prática, você está dizendo que todas elas são falsas. E isso eu estou argumentando, não precisa nem ser de uma perspectiva católica, mas de uma perspectiva muçulmana. Os muçulmanos sabem disso. É algo assim, tá na lei, é próprio da Constituição natural, orgânica. É uma verdade
intrínseca realidade, faz parte da lei natural. Qualquer tribo de índio sabe que se mexer lá a religião, vai bagunçar a sociedade. E o pior é que eles conseguiram inculcar na cabeça das pessoas essa ideia errônea, né? De que todas as religiões são iguais, né? Certo. Se todos são iguais, todas são falsas. Exatamente. É o início do artigo 3 agora? Negação dos princípios fundamentais, né? Certo. Vão ainda mais longe os naturalistas, audaciosamente embrenhados na trilha do erro sobre as questões mais importantes, são arrastados e como que precipitados pela lógica até consequências mais extremas dos seus princípios, seja por causa da fraqueza da natureza humana, seja pelo justo castigo com que Deus desfere o orgulho. Daí, se não mais guardarem eles na sua integridade, na sua certeza, nem mesmo as verdades acessíveis à simples luz da razão natural, tais como são seguramente a existência de Deus, a espiritualidade e a imortalidade da alma. Enveredando por essa nova trilha de erro, a seita dos maçons não tem escapado a esses escolhos. Com efeito, embora tomada em seu conjunto, a seita faça a profissão de crer na existência de Deus, os testemunhos dos próprios membros estabelecem que essa crença não é, para cada um deles individualmente, objeto de assentimento firme e de certeza inabalável. Eles não dissimulam que a questão de Deus é entre eles causa de grandes dissentimentos. Está mesmo provado que há pouco tempo se travou entre eles séria controvérsia a este respeito. De fato, a seita deixa aos iniciados liberdade inteira de pronunciar em tal ou tal sentido, para afirmar a existência de Deus, quer para negá-la, e os que negam, resolutamente esse dogma são tão bem recebidos à iniciação como os que, de certo modo, o admitem ainda, mas desnaturando com os panteístas, cujo erro consiste justamente em, embora retendo o ser divino não se sabe que absurdas aparências, fazer desaparecer aquilo que há de essencial na verdade da sua existência. Ora, quando esse fundamento necessário é destruído ou sequer abalado, por si mesmo resulta vacilarem na razão humana os outros princípios da ordem natural, e não saber ela mais a que se ater, nem sobre a criação do mundo por um ato livre e soberano do Criador, nem sobre o governo da providência, nem sobre a sobrevivência da alma e a realidade de uma vida futura e imortal que sucede à vida presente. Acho que está bem claro, né? É o que a gente estava dizendo. Todas as religiões são iguais, então não existe Deus, você pode afirmar ou negar Deus, que na verdade não dá nada. Porque, bem, se você pode acreditar em vários deuses, qual é o problema de quem não acredita em nenhum? Então você aceita a mesma coisa. É isso. Corrupção dos costumes. O desmoronamento das verdades que são a base da ordem natural e que tanto importam a conduta racional e prática da vida, e a repercussão sobre os costumes privados e públicos. Passemos em silêncio essas virtudes sobrenaturais que, a não ser por um dom especial de Deus, ninguém pode nem praticar nem adquirir. Essas virtudes de que é impossível achar qualquer vestígio que nos fazem por opção de ignorar desdenhosamente a redenção do gênero humano, a graça, os sacramentos, a felicidade futura e a conquistar o céu. Ou simplesmente dos deveres que resultam dos princípios da honestidade natural. Um Deus que criou o mundo e governa pela sua providência. Uma lei eterna cujas prescrições ordenam respeitar a ordem da natureza e proíbem perturbá-la. Um fim último colocado para a alma numa região superior às coisas humanas e para além desta hospedaria terrestre. Eis as fontes, eis os princípios de toda justiça e honestidade. Fazei-os desaparecer, e esta é a pretensão dos naturalistas e dos maçons. E impossível será saber em que consiste a ciência do justo e do injusto. Ou em que é que ela se apoia. Quanto à moral, a única coisa que achou indulgência perante os membros da seita maçônica, e na qual eles querem que a juventude seja instruída com cuidado, é aquela que eles chamam de moral cívica, moral independente, moral livre. Noutros termos, moral que não dá lugar nem algum às ideias religiosas. Ora, quanto uma tal moral é insuficiente, até que ponto carece de solidez e verga ao sopro das paixões, pode-se vê-lo bastante pelos tristes resultados que ela já tem dado. Com efeito, onde quer que, depois de tomarem o lugar da moral cristã, ela começou a reinar com mais liberdade, viu-se prontamente deperecerem a probidade e a integridade dos costumes, crescerem e se fortificarem as opiniões mais monstruosas e a audácia dos crimes transbordar por toda a parte. Esses males provocam hoje em dia queixas e lamentações universais,
as quais fazem eco, às vezes, bom número daqueles mesmos que, muito a contragosto, são forçados a prestar homenagem à evidência da verdade. Bom, bem, elimina a religião, vamos colocar o quê? A religião civil. A religião do Estado laico, então, amor à pátria, vamos amar o Estado acima de tudo, tal, é o povo, não sei o quê. Bem, aí Deus fica de lado. E aí faz isso aí, tira a aula de ensino religioso para colocar a aula de moral e cívico. Sei lá, aula de moral e cívica, ou civismo, alguma coisa assim. Deixa aprender os hinos da igreja e aprende os hinos do seu Estado maçônico. E assim vai se excluindo a religião da vida prática, da vida pública. Opa, travou para mim, voltou aqui, vocês estão me escutando? Pode ir. 15. Certo. Além disso, tendo sido a natureza humana viciada pelo pecado original e havendo-se, por causa disso, tornado-se muito mais disposta ao vício do que à virtude, a honestidade é absolutamente impossível se os movimentos desordenados da alma não forem reprimidos e se os apetites não obedecerem à razão. Nesse conflito, muitas vezes é forçoso desprezar os interesses terrenos e resolver-se aos trabalhos mais duros e ao sofrimento, para que a razão vitoriosa fique de posse do seu principado. Mas, não emprestando nenhuma fé à revelação que recebemos de Deus, os naturalistas e os maçons negam que o pai do gênero humano tenha pecado e, por conseguinte, que as forças do livre-arbítrio estejam, de algum modo, debilitadas ou inclinadas para o mal. Muito pelo contrário, exageram o poder e a excelência da natureza, colocando unicamente nela o princípio e a regra da justiça, não podem sequer conceber a necessidade de fazer constantes esforços e de desenvolver uma grandíssima coragem para comprimir as revoltas da natureza e impor silêncio aos seus apetites. Por isso, devemos multiplicar e pôr ao alcance de todos os homens tudo o que pode lisonjear as paixões. Jornais e brochuras de onde a reserva e o pudor são banidos, representações teatrais cuja licença excede os limites, obras artísticas em que se ostentam com um cinismo revoltante os princípios disso a que hoje em dia se chama de realismo. Invenções engenhosas destinadas a aumentar as delicadezas e os gostos da vida. Numa palavra, tudo é posto em obra para satisfazer o amor do prazer, com o qual acaba se pondo de acordo com a virtude adormecida. Seguramente são culpados, mas ao mesmo tempo são consequentes consigo mesmos, aqueles que, suprimindo a esperança dos bens futuros, rebaixam a felicidade ao nível das coisas perecíveis, a mais baixo mesmo do que os horizontes terrenos. Em abono dessas asserções, fácil seria aduzir fatos certos, posto que irreversível em aparência. De feito, não obedecendo ninguém com tanto servilíssimo a estes hábeis e astutos personagens como aqueles cuja coragem se envernou e quebrou na escravidão das paixões, tem-se achado na maçonaria sectários para sustentarem que era preciso sistematicamente empregar todos os meios de saturar a multidão de licenças e vícios, bem certos de que com essas condições ela estaria toda nas mãos deles e poderia servir de instrumento ao cumprimento dos seus projetos mais audaciosos. E um comentário. Vamos lá, pessoal. O pecado ele é um estelionato. Por que ele é um estelionato? Porque ele é uma proposta. A tentação é propor algo que parece bom, mas na verdade é mal. O que é o estelionato? Propor algo que parece bom, mas na verdade é mal. Então, por exemplo, deposita aqui R$100 que amanhã eu te dou 1.000. Aí eu sumo com seus R$100. O que é isso? Estelionato. Por que você me deu R$100? Você achou que ia ganhar alguma coisa boa. Isso é estelionato. Ofereceu algo bom, mas na verdade é ruim. A aparência é boa, mas a essência, a substância é má. Ninguém faz o estelionato do seguinte, oferecendo algo ruim. Então, me dá, deixa eu dar uma martelada no teu dedo que amanhã eu vou te dar 2 marteladas. Ninguém oferece isso. Ninguém aceita. Então, o pecado é um estelionato. Olha só, enche a pança, cometa o pecado de gula, que aí tu vai se sentir realizado. Aí o cara come um pastel, come 10 pastéis, se sente realizado? Não. Pecado é estelionato. Olha, você se tiver muitas mulheres, muito dinheiro, você é avarento, não precisa ajudar os outros não, acumule tudo pra si. Aí o cara começa a ter dinheiro, compra coisas que ele gosta. Isso é bom pra ele? Não. Vai satisfazê-lo? Não vai. Vai salvar sua alma? Não vai. Então o pecado é um estelionato. E Santo Agostinho diz que o pecador ele é escravo dos seus vícios. Ou seja, se o pecador é escravo do seu vício, então o senhor, o dono da tentação é o senhor do escravo. Significa o seguinte, se você quer encontrar a sua realização pelo pecado da gula, você se torna escravo da comida, e a comida se torna senhora de você. Você quer encontrar a sua realização pelas mulheres, as mulheres vão se tornar senhoras de você, e você vai se tornar escravo da comida, escravo das mulheres, escravo do dinheiro, escravo do pecado. Mas isso parece bom. Então,
A maçonaria estava por trás de muito das primeiras revistas pornógrafas que existiam, de pornografia que existiu na Europa, e coisas dessa natureza. Por quê? Porque parece bom, porque mexe com os sentidos, ou algo desse tipo. Não precisa seguir a religião, você consegue entender tudo sozinho. Para que alguém tem que te falar? Você vai ser submisso a alguém? Vai ficar obedecendo os outros? Não, você pode ser o líder. Você pode mandar. Você não precisa ajudar o seu líder. Vai lá, boicote, vença, derrube ele, tome o lugar dele. Isso é bom? Não, é mal para a pessoa, para todo mundo envolvido. E bem, é assim que o diabo agiu. Olha, come a árvore, come o fruto. Você vai ser Deus. Virou Deus? Não. O que aconteceu? Se ferrou. Pecado original. E Deus é tão bom que se fez homem para nos redimir com o seu sangue. Terminei meu comentário. Certo, antes eu gostaria de fazer um comentário complementando o seu a questão dos vícios, né? Quem é escravo dos vícios pelo menos 2 vezes, acaba sendo castigado, tanto na vida pela própria consequência dos vícios, tanto depois, né? Futuramente, depois da sua morte. Consequências na vida doméstica. Relativamente à sociedade doméstica, eis aqui a que se resume o ensino dos naturalistas. O matrimônio é uma mera variedade de espécies de contratos. Pode, pois, ser legitimamente dissolvido à vontade dos contratantes. Os chefes do governo têm poder sobre o vínculo conjugal. Na educação dos filhos, não há nada a lhes ensinar metodicamente nem lhes prescrever em matéria de religião. A cada um deles compete, quando estiverem em idade, escolher a religião que lhes aprouver. Ora, não somente os maçons aderem inteiramente a esses princípios, mas se aplicam a fazê-los passar aos costumes e às instituições civis. Já em muitos países, mesmo os católicos, está estabelecido que, fora do casamento civil, não há união legítima. Em outros lugares, a lei autoriza o divórcio, que os outros povos se aprestam a introduzir na sua legislação o mais depressa possível. Todas essas medidas se apressam à realização próxima do projeto de alterar a essência do matrimônio e de reduzi-lo, não passar de uma união instável, efêmera, nascida do capricho de um instante e podendo ser dissolvida quando esse capricho mudar. Aceita, concentra também todas as suas energias e todos os seus esforços em se apoderar da educação da juventude. Os maçons esperam... perdão, já que está num ponto aqui, pode comentar, Matheus. Antes de passar. É reduzir o sacramento do matrimônio a um aspecto acidental. O que eu quero dizer com isso? O que é uma escola? Uma escola é um local onde os alunos sentam na cadeira, aprendem as lições com os professores e tem lanche, e também tem recreio, tem atividade física, ou seja, dar aula, sentar na cadeira, bater ponto, fazer tarefa de casa, tudo isso são acidentes, são elementos, são aspectos do que é uma escola. Então, se eu disser, a escola é sentar na cadeira, tá errado. Escola não é sentar na cadeira. Escola é o conjunto de tudo isso. Então, é claro, o matrimônio ele tem um aspecto contratual. É um aspecto em que eu, voluntariamente, o cônjuge decide ser cônjuge do outro, vai jurar, vai prometer fidelidade, o homem vai prometer cuidar da mulher, a mulher vai prometer obediência, prometer ser submissa, então tem um aspecto contratual. Mas reduzir isso a um contrato é dizer que o casamento é tão descartável quanto uma sociedade de mercado, quanto um contrato empresarial. Por exemplo, hoje eu estou comprando banana do João, porque o João vende banana a preço bom. Aí amanhã eu vou conversar com o Pedro, aí o Pedro tá vendendo banana a um preço melhor do que ele. Então eu rompo o contrato com o João, pago lá minha multa, sei lá, qualquer coisa aí, ou então faz lá o que tiver acordado, e vou comprar do Pedro. É assim que funciona o comércio. Bom, casamento não é comércio. Então minha mulher aqui tá ficando velha, então vou trocar ela por uma mais jovem. Ou então a mulher, então, vou arrumar um cara mais rico que esse aqui, então rompo o contrato, vamos pro próximo. É assim que funciona hoje em dia. Isso é bom pra mulher, pro homem, pros filhos, pra família, pros sogros, pra sociedade, não é bom pra ninguém. Ninguém ganha com isso. Mas ganha um pouquinho mais de dinheiro, é assim que as pessoas pensam. Um pouquinho mais de prazer. Os maçons esperam poder facilmente formar de acordo com suas ideias dessa idade tão tenra e dobrar-lhe a flexibilidade no sentido que eles quiserem, nada devendo ser mais eficaz do que isso para preparar a sociedade civil uma raça de cidadãos, tal como ele sonha dar-lhes. É por isso que na educação e na instrução das crianças não querem eles tolerar os ministros da igreja, nem como censores, nem como professores. Já em vários países, eles conseguiram fazer confiar exclusivamente a leigos a educação da juventude, como também proscrever totalmente do ensino da moral os grandes e santos deveres que unem o homem a Deus. Consequências políticas. Bem, em seguida, os dogmas da ciência da política. Eis aqui quais são, nesta matéria, as teses dos naturalistas. Os homens são iguais em direitos, todos.
e sob todos os pontos de vista são de igual condições. Sendo todos livres por natureza, nenhum deles tem o direito de mandar a um de seus semelhantes e é fazer violência aos homens pretender submetê-los a uma autoridade qualquer, a menos que essa autoridade proceda deles mesmos. Todo o poder está no povo livre. Os que exerçam o mando só são detentores pelo mandato ou pela concessão do povo, de tal sorte que, se a vontade popular mandar, há que destituir da sua autoridade os chefes de Estado, mesmo contra a vontade deles. A fonte de todos os direitos de todas as funções civis reside quer na multidão, quer no que rege o Estado, mas quando este foi constituído de acordo com os novos princípios. Além disso, deve o Estado ser ateu. De feito, ele não acha nas diversas formas religiosas razão alguma para proferir uma a outra. Portanto, devem ser postas em pé de igualdade. Então, essa é uma das razões pelas quais muitos comunistas eram maçons. Afinal, tu é igual em direito, tu é igual em deveres, em papéis sociais, tal, por que não vai ser igual em dinheiro? Então, eu sou um maçom pobre, aí eu sei botar pressão aí no negócio. Aí uma penca de comunista era maçom. Que bem, eu sou maçom pobre, sou mais inteligente que esse povo todo aqui, e tem que ficar obedecendo esses caras só porque eles têm dinheiro, vai lá e toma o dinheiro deles, qual é o problema? A hora que você compra o princípio, cara, não há nada que pare, somente a verdade. Enquanto tiver alguma coisa para ser destruída, esse furacão vai seguindo. Mas é verdade, Murilo. Eu gosto muito dessa forma de expor as 3 fases da Revolução: a Revolução Luterana, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. A luterana vai dizer que todo homem é igual perante a Deus. A francesa vai dizer que todo homem é igual perante outro homem. E a Revolução Russa é a continuação dessas outras 2 anteriores, é que o dinheiro, você tem que ser igual no dinheiro também. Por que vai ser diferente nos bens? Nas coisas. Então, para fora do homem para cima, dentro do homem, e para fora do homem para baixo. Tudo igual. Tudo tem que ser igual. Ué. Consequência política. Certo. Ora, que essas doutrinas sejam professadas pelas maçons que tal para eles o ideal segundo o qual entendem constituir as sociedades, isto é quase sobejamente evidente para precisar ser provado. Já há muito tempo que eles trabalham abertamente para realizá-lo, empregando nisso todas as suas forças e todos os seus recursos. Abrem assim o caminho a outros sectários numerosos e mais audaciosos, e se mantêm prontos a tirar destes falsos princípios conclusões ainda mais detestáveis, a saber, a repartição igual e a comunidade dos bens entre todos os cidadãos, depois que toda a distinção de categoria e de fortuna tiver sido abolida. É isso que o Matheus acabou de falar, das 3 revoluções, essa aí é a última. A consequência lógica, é óbvio. Não à toa aqui no Brasil, a maçonaria tá sempre fechada aí, com o PT e tal, com esses partidos de esquerda, não sei o quê. Aqui a característica é diferente, né? Aí tem as brigas entre as maçonarias, o Olavo, que não sei se ele era maçom, eu acho que não, mas já tinha uma vertente. Ele tinha ideias maçônicas, isso com certeza. Mas aí, aqui no Brasil, José Bonifácio e Gonçalves Ledo, a maçonaria vermelha e a maçonaria azul. Tudo bem, a questão é o quão longe cada um quer ir na revolução, né? E geralmente, como tá todo mundo olhando para si, ele vai na medida que beneficia si e prejudica o outro. Então, né? Resumo dos erros. Os fatos que acabamos de resumir põem em luz suficiente a constituição íntima dos maçons e mostram claramente por que estrada eles encaminham para a sua meta. Os seus dogmas principais estão em desacordo tão completo e tão manifesto com a razão. Nada se pode imaginar mais perverso. Realmente, querer destruir a religião e a igreja estabelecidas pelo próprio Deus e por ele asseguradas de uma perpétua proteção para estabelecer entre nós, após 18 séculos, os costumes e as invenções dos pagãos, não é o cúmulo da loucura e da mais audaciosa impiedade? Mas os libertários falam muito, por exemplo, da lei natural. Só que quem instituiu a lei natural? A lei natural existe? Ela existe. Quem instituiu a lei natural? Deus. Então, eles reconhecem a Deus? Não, eles querem seguir a lei de Deus sem reconhecer o criador da lei. Resultado, cada um vai interpretar do jeito que quer. Como é que você vai aplicar isso? Bom, porque lei natural, bem, se não é segundo os princípios de Deus, se não é Deus que está ali para julgar como é que é a lei natural, aí, né, é uma coisa que é autopoética, vai sustentar a si mesma. Então a lei natural é o fundamento da lei natural. Não só libertários, mas muita gente, porque os libertários é um caso clássico, né? Tá certo. E que inclusive tem gente aí que chama os católicos aí, né, no caso os sedevacantistas aí, de, como é que é, anarcocapitalistas, né? Você tá louco, né? A gente louca aí. Vamos lá.
Mas o que não é nem menos horrível, nem mais suportável é ver repudiar os benefícios misericordiosos adquiridos por Jesus Cristo. Primeiro para os indivíduos e depois para os homens agrupados em famílias e em nações. Benefícios que, no testemunho dos próprios inimigos do cristianismo, são do mais alto preço. De certo, em plano tão insensato e tão criminoso, bem lícito é reconhecer o ódio implacável de que Satanás está animado para com Jesus Cristo e a sua paixão de vingança. O outro intento para cuja realização os maçons empregam todos os seus esforços consiste em destruir os fundamentos principais da justiça e da honestidade. Com isso, fazem-se eles auxiliares daqueles que querem que, a exemplo do animal, não tivesse o homem outra regra de ações a não serem os seus desejos. E este intento não tende a nada menos do que a desonrar o gênero humano e a precipitá-lo ignominiosamente na sua perdição. Então, qual é a função do Estado? Ordenar a sociedade, tendo em vista a salvação das almas. Então, uma lei ela tem que ter uma finalidade. Muito bem, qual é a finalidade da lei natural? Conduzir o homem à sua salvação, a conhecer a Deus, a servir e a adorar a Deus. Esse é o fim último do homem, contemplar a Deus e buscar a sua salvação. Fechou? É isso. Então, o que, especialmente os liberais, também os libertários, que é o caso mais próximo aqui do nosso meio, e que eles vão pensar, Deus nos divide, então vamos todo mundo nos unir na lei natural. Só que aí a lei natural, aprofundando o meu comentário anterior, ela perde a finalidade. Se ela perde a finalidade, bem, se a finalidade não está mais e a Deus, a finalidade é a boa convivência dos seres humanos. Só que, bem, a boa convivência dos seres humanos eu também posso alcançar massacrando os outros, por que não? E aí, cadê a lei natural? Passou. Isso aqui. Enfim. O ponto é o seguinte, a lei ela tem que ter a finalidade. Quando perde a finalidade, a lei fica sem sentido. A lei caduca. Alguém que continua lendo? Vai lá. O mal aumenta com todos os perigos que ameaçam a sociedade doméstica e a sociedade civil. Conforme expulsemos. O mal aumenta com todos os perigos que ameaçam a sociedade doméstica e a sociedade civil. Conforme expulsemos alhures, todos os povos, todos os séculos concordam em reconhecer no matrimônio algo de sagrado e de religioso. E a lei divina tem provido a que as uniões conjugais não possam ser dissolvidas. Mas, se elas se tornarem puramente profanas, se lícito for corrompê-las ao gosto dos contraentes, logo a constituição da família será presa da perturbação e da confusão. As mulheres serão descoroadas da sua dignidade, toda proteção e toda segurança desaparecerão para os filhos e para os seus interesses. Profético, sei lá, 1870, 1880, isso aí é exatamente o que a gente está vivendo. Não vamos escutar o Papa porque o Papa não sabe de nada, nós não precisamos do Papa, a gente sabe a verdade. Resultado do século XXI, modernidade. Quanto à pretensão de fazer o Estado completamente alheio à religião e podendo administrar os negócios públicos sem levar em conta Deus, mais do que se ele não existisse, é uma temeridade sem exemplo, mesmo entre os pagãos. Estes traziam tão profundamente gravada no mais íntimo de suas almas não somente uma ideia vaga dos deuses, mas a necessidade social da religião, que no senso deles, mais fácil seria uma cidade manter-se de pé sem estar apoiada no solo do que privada de Deus. De fato, a sociedade do gênero humano, para a qual a natureza nos criou, foi constituída por Deus, autor da natureza. Dele, como princípio e como fonte, promanam na sua força e na sua perenidade os benefícios inúmeros com que ela nos enriquece. Por isto, assim como a voz da natureza, lembra a cada homem em particular a obrigação em que está de oferecer a Deus o culto de uma piedosa gratidão, porque a ele é quem somos devedores da vida e dos bens que a acompanham. Dever semelhante se impõe aos povos e às sociedades. Daí resulta com a última evidência que os que querem quebrar toda a relação entre a sociedade civil e os deveres da religião não cometem só uma injustiça, mas, pelo seu procedimento, provam a sua ignorância e inépcia. Efetivamente, é pela vontade de Deus que os homens nascem para ser reunidos e para viver em sociedade. A autoridade é o vínculo necessário à manutenção da sociedade civil, de tal sorte que, quebrado esse vínculo, ela se dissolve fatal imediatamente. A autoridade tem, pois, por autor o mesmo ser que criou a sociedade. Por isso, seja qual for aquele em cujas mãos o poder reside, ele é o ministro de Deus. Por conseguinte, na medida em que o exigem o fim e a natureza da sociedade humana, cumpre obedecer ao poder legítimo que manda coisas justas, como a própria autoridade de Deus, que governa tudo. E nada é mais contrário à verdade do que sustentar que da vontade do povo depende recusar essa obediência quando lhes aprouver. Veja como é tudo coerentíssimo com tudo que nós falamos até aqui. Não só nessa aula, mas em todas as anteriores. É exatamente isso que nós sempre repetimos. Pode baixar aí, mas arrastar para cima.
Do mesmo modo, se considerarmos que todos os homens são da mesma raça e da mesma natureza, e que devem todos atingir o mesmo fim último, e se olharmos aos deveres e aos direitos que decorrem dessa comunidade de origem e de destino, não é duvidoso que eles sejam iguais. Mas, como nem todos eles têm os mesmos recursos de inteligência, e como diferem uns dos outros, seja pelas faculdades do espírito, seja pelas energias físicas, como, enfim, existem entre 1000 distinções de costumes, de gostos, de caracteres, nada repugna tanto a razão como pretender reduzi-los todos à mesma medida e introduzir nas instituições da vida civil uma igualdade rigorosa em matemática. Com efeito, do mesmo modo que a perfeita constituição do corpo humano resulta da união e do conjunto dos membros, que não têm nem as mesmas forças nem as mesmas funções, mas cuja feliz associação e concurso harmonioso dão a todo o organismo a sua beleza plástica, a sua força e a sua aptidão para prestar os serviços necessários, assim também, no seio da sociedade humana, acha-se uma variedade quase infinita de partes dissemelhantes. Se elas fossem todas iguais entre si e livres cada uma por sua conta de agir a seu talento, nada seria mais disforme do que tal sociedade. Pelo contrário, se por uma sábia hierarquia dos merecimentos, dos gostos, das aptidões, cada uma delas concorre para o bem geral. Vedes erguer-vos diante de vós a imagem de uma sociedade bem ordenada e conforme à natureza. A desigualdade para o bem, né, Larson? É de Deus mesmo. Perigos para os estados. Os maléficos erros que acabamos de relembrar ameaçam os estados com os perigos mais temíveis. De feito, suprimir o temor de Deus, o respeito devido às suas leis, deixai cair em descrédito a autoridade dos príncipes, daí livre curso e incentivo à mania das revoluções, largai a brida às paixões populares, quebrai todo freio, salvo o dos castigos, e pela força das coisas ireis ter uma subversão universal e a ruína de todas as instituições. Tal é, em verdade, o escopo provado, explícito, que demandam, com seus esforços, muitas associações comunistas e socialistas. E a seita dos maçons não tem o direito de se dizer alheia aos atentados delas, de vez que lhes favorece os desígnios e, no terreno dos princípios, está inteiramente de acordo com elas. Se esses princípios não produzem imediatamente e em toda parte as suas consequências extremas, não é nem a disciplina da cita, nem a vontade dos sectários que cumpre atribuí-lo. Mas, primeiramente, a virtude dessa religião divina que não pode ser aniquilada, e depois também a ação dos homens que, formando a parte mais sã das nações, recusam suportar o jugo das sociedades secretas e lutam com coragem contra as insensatas empresas delas. E oxalá que todos, julgando a árvore pelos seus frutos, soubessem reconhecer o germe e o princípio dos males que nos acabrunham, dos perigos que nos ameaçam. Lidamos com o inimigo astuto e fecundo em artifícios. Ele prima em fazer cócegas agradavelmente nos ouvidos dos príncipes e dos povos. Tem sabido prender uns e os outros pela doçura de suas máximas e pelo engodo das suas lisonjas. Os príncipes têm-se os maçons insinuado no favor deles sob a máscara da amizade, para fazerem deles uns aliados e uns poderosos auxiliadores, com a ajuda dos quais oprimissem mais seguramente os católicos. A fim de aguilhoar mais vivamente o zelo desses altos personagens, eles perseguem a igreja com calúnias impotentes. Vale lembrar alguns príncipes aí, né, que recentemente a gente tem tocado, né, Dom Pedro, né, da vida. É assim que acusam de invejar o poder dos soberanos e de contestar os direitos. Seguros por essa política, da impunidade da sua audácia, elas começaram a gozar de um grande crédito sobre os governantes. Aliás, mantêm-se sempre prontos a abalar os fundamentos dos impérios, a perseguir, a denunciar e mesmo expulsar os príncipes, todas as vezes que eles parecem usar do poder diversamente do que exige a seita. Os povos, eles zombam deles adulando-os, por processos semelhantes. Tem sempre na boca os termos liberdade e prosperidade pública. A crê-los foi a igreja, foram os soberanos que sempre fizeram obstáculo a que as massas fossem arrancadas a uma servidão injusta e libertadas da miséria. Tem seduzido o povo por essa linguagem falaz, e, excitando nele a sede das mudanças, tem-no lançado ao assalto dos dois poderes, eclesiástico e civil. Todavia, a realidade das vantagens esperadas fica sempre abaixo da imaginação e dos seus desejos. Bem longe de se haver tornado mais feliz, o povo, esmagado por uma opressão e uma miséria crescentes, vê-se ainda destituído das consolações que com tanta facilidade e abundância poderia achar nas crenças e práticas da religião cristã. Quando os homens atacam a ordem providencialmente estabelecida por uma justa punição do seu orgulho, acham, muitas vezes, a aflição e a ruína em lugar da fortuna próspera com que temerariamente haviam contado para a satisfação de todos os seus desejos.
Então, além de roubar do povo a felicidade e a prosperidade material, decorrente da falta dos valores e dos princípios cristãos católicos, ainda rouba do povo o desejo, o conforto que poderiam encontrar na religião cristã. Então são roubados duas vezes. Esse é o preço, tanto que Nosso Senhor diz, o salário do pecado é a morte. Exato. É isso aí. Igreja e Estado. Quanto à Igreja, se acima de tudo ela ordena aos homens obedecerem a Deus, soberano Senhor do Universo, far-se-ia contra ela um juízo calunioso se acreditasse ser ela invejosa do poder civil ou cogitar de se arrogar os direitos dos príncipes. Longe disto. Ela coloca sob a sanção do dever da consciência a obrigação de dar ao poder civil aquilo que lhe é legitimamente devido. Se ela faz emanar do próprio Deus o direito de mandar, daí resulta para a autoridade um acréscimo considerável de dignidade e uma facilidade maior de confiar a si a obediência, ao respeito e à boa vontade dos cidadãos. Aliás, sempre amiga da paz, é ela quem entretém a concórdia, abraçando todos os homens na ternura da sua caridade materna. Unicamente atenta a promover o bem dos mortais, não se cansa de lembrar que se deve sempre temperar a justiça pela clemência, o mando pela equidade, as leis pela moderação, que o direito de cada um é inviolável, que é um dever trabalhar para a manutenção da ordem e da tranquilidade geral, em toda medida do possível, pela caridade privada e pública. Virem em auxílio dos sofrimentos dos infelizes. Mas para empregar muito a propósito das palavras de Santo Agostinho, eles creem ou procuram fazer crer a doutrina católica que é ser incompatível com o bem do Estado, porque querem fundar o Estado não na solidez das virtudes, mas na impunidade dos vícios. Essa frase merece até ser lida de novo, né? Segundo Santo Agostinho, eles creem fazer crer que a doutrina cristã é incompatível com o bem do Estado, porque querem fundar o Estado não na solidez das virtudes, mas na impunidade dos vícios. Essa frase é lindíssima e profundíssima. Veja se não é exatamente isso que todos os Estados modernos são. Vender a impunidade dos vícios, você pode fazer o que quiser, que nós estamos aqui para proteger, e etc. E não a solidez das virtudes. Se tudo isso fosse mais bem conhecido, príncipes e povos dariam prova de sabedoria política e agiriam conformemente às exigências da salvação geral, unindo-se à Igreja para resistir aos ataques dos maçons, ao invés de se unirem aos maçons para combater a Igreja. Em busca de remédios. Suceda o que suceder, o nosso dever é aplicar-nos a achar remédios proporcionados a um mal tão intenso e cujas devastações são apenas sobejamente extensas. Bem o sabemos, a nossa melhor e mais sólida esperança de cura está na virtude dessa religião divina que os maçons odeiam tanto, mas quanto mais a temem. Sumamente importa, pois, fazer ela o ponto central da resistência contra o inimigo comum. Por isso, todos os decretos emitidos pelos pontífices romanos, nossos predecessores, em mira a paralisar os esforços e as tentativas da seita maçônica, todas as sentenças por eles pronunciadas para desviar os homens de filiar-se a essa seita ou para determiná-los a sair dela, entendemos ratificá-los de novo, tanto em geral como em particular. Cheio de confiança a esse respeito na boa vontade dos cristãos em nome de salvação eterna, lhes suplicamos e pedimos terem para si como uma obrigação sagrada de consciência nunca se afastarem, nem sequer de uma linha, das prescrições promulgadas a esse respeito pela Sé Apostólica. Todas as sentenças pronunciadas para excomungar e tirar da maçonaria e quem quer sair dela, entendemos ratificar, ou seja, concordamos, aplicamos de novo, tanto em geral como em particular. Deixar isso bem claro, não vinha alguém aqui dizer depois, não aconteceu nada, daí isso é exatamente isso. Ratificam. Exato. Pode baixar, beleza. Quanto a vós, veneráveis irmãos, rogamo-vos, conjuramo-vos a unirdes vossos esforços aos nossos, e empregardes todos o vosso zelo em fazer desaparecer o contágio impuro do veneno que circula nas veias da sociedade e a infecta toda. Trata-se para vós de promover a glória de Deus e a salvação do próximo, combatendo por tão grandes causas, nem a coragem nem a força vos hão de falhar. É isso aí. Vamos lá, arrancar as máscaras. Pertence-vos determinar na vossa sabedoria por que meios mais eficazes podereis triunfar das dificuldades e obstáculos que se levantarem contra vós. Porém, já que a autoridade inerente ao vosso mundo nos impõe o dever de vos traçar por nós mesmos a linha de conduta que consideramos a melhor, dir-vos-emos, em primeiro lugar, arrancai a maçonaria, a máscara com que ela se cobre, e fazei-a ver tal qual é. Em segundo lugar, por vossos discursos e por cartas pastorais, especialmente consagradas a esta questão, instruí vossos povos.
fazer-lhes conhecer os artifícios empregados por essas seitas para seduzir os homens e atraí-los às suas fileiras, mostrar-lhes a perversidade das suas doutrinas e a infâmia dos seus atos. Lembrar-lhes que, em virtude das sentenças várias vezes proferidas pelos nossos predecessores, nenhum católico, se quiser permanecer digno do seu nome e ter a sua salvação o cuidado que ela merece, sob qualquer pretexto pode filiar-se à seita dos maçons. Que ninguém, pois, se deixe enganar por falsas aparências de honestidade. Algumas pessoas, com efeito, podem crer que, nos projetos dos maçons, não há nada formalmente contrário à santidade da religião e dos costumes. Todavia, sendo condenado pela moral, o princípio fundamental, que é como que a alma da seita, não pode ser permitido aliar-se a ela, nem auxiliá-la, de qualquer modo. Isso aí. Instrução religiosa. Em seguida, com auxílio de instruções e exortações frequentes, importa fazer com que as massas adquiram conhecimento da religião. Neste intuito, aconselhamos muitos expurdes, seja por escrito, seja de viva voz e em discursos ad hoc, os elementos dos princípios sagrados que constituem a filosofia cristã. Esta última recomendação tem sobretudo por fim curar, por uma ciência de bom quilate, as doenças intelectuais dos homens, e premuni-los conjuntamente contra as formas múltiplas do erro e contra as numerosas seduções do vício, mormente num tempo em que a licença dos escritos corre parelhas com uma insaciável avidez de aprender. Para realizá-lo, tereis, antes de tudo, o auxílio e a colaboração do vosso clero, se derdes todos os vossos desvelos e a bem formá-lo, e o mantendo na perfeição da disciplina eclesiástica e na ciência das sagradas letras. Você pode baixar, por favor, Matheus Certificado? Todavia, uma causa tão bela e de tão alta importância chama ainda em seu socorro a dedicação inteligente dos leigos que unem os bons costumes e a instrução ao amor da religião e da pátria. Avante, hein? Avante ação restauracionista. Podem em comum, veneráveis irmãos, as forças dessas duas ordens e dai todos os vossos desvelos a que os homens conheçam a funda a Igreja Católica e a amem de todo o seu coração. Porque quanto mais esse conhecimento e esse amor crescerem nas almas, tanto mais aversão se conceberá pelas sociedades secretas, tanto mais solicitude se terá por fugir delas. A Ordem Terceira de São Francisco. Propositadamente, aproveitamos o nosso ensejo que nos é oferecido para insistir sobre a recomendação, por nós, já feita em favor da Ordem Terceira de São Francisco, a cuja disciplina aduzimos prudentes temperamentos. Cumpre por um grande zelo em propagá-la e firmá-la. De feito tal como foi estabelecida pelo seu autor, ela consiste toda nisto: atrair os homens ao amor de Jesus Cristo, ao amor da Igreja, à prática das virtudes cristãs. Pode ela, pois, prestar grandes serviços em ajudar a vencer o contágio dessas seitas detestáveis. Faça, pois, essa santa associação todos os dias novos progressos. Entre as numerosas vantagens que se podem esperar dela, uma há que prima sobre todas as outras. Essa associação é uma verdadeira escola de liberdade, de fraternidade, de igualdade, não segundo a maneira absurda como os maçons entendem essas coisas, porém tais como com elas Jesus Cristo quis enriquecer o gênero humano, e como São Francisco pôs em prática. Falamos, pois, aqui da liberdade dos filhos de Deus, em nome da qual recusamos obedecer a senhores iníquos que se chamam Satanás e as más paixões. Falamos da fraternidade que nos prende a Deus como ao Criador e Pai de todos os homens. Falamos da igualdade, que estabelecida sobre os fundamentos da justiça e da caridade, não sonha com suprimir toda a distinção entre os homens, mas excele em fazer da variedade das condições e dos deveres da vida uma harmonia admirável e uma espécie de concerto maravilhoso com que naturalmente aproveitam os interesses e a dignidade da vida civil. Grêmios e confrarias. Em terceiro lugar, uma instituição devida à sabedoria de nossos pais e momentaneamente interrompida pelo curso dos tempos poderia, na época em que estamos, tornar a ser o tipo e a forma de criações análogas. Queremos falar daquelas corporações operárias destinadas a proteger, sob a tutela da religião, os interesses do trabalho e os costumes dos trabalhadores. Se a pedra de toque de uma longa experiência tinha feito os nossos antepassados apreciarem a utilidade dessas associações, talvez a nossa idade tirasse delas maiores frutos. Tantos recursos preciosos elas oferecem para combater com êxito e para esmagar o poder das seitas. Aqueles que só escapam à miséria à custa do labor de suas mãos, ao mesmo tempo que, pela sua condição, são sumamente dignos da caridosa assistência dos seus semelhantes, são também os mais expostos a ser enganados pelas seduções e astúcias dos corifeus da mentira. Mister se faz, pois, ajudá-los com grande habilidade e abrir-lhes as fileiras de associações honestas, para impedi-los de ser adestrados nas más.
Em consequência, e para a salvação do povo, ardentemente desejamos ver se restabelecerem, sob alistados, sob os auspícios e patrocínio dos bispos, essas corporações apropriadas às necessidades do tempo presente. Não é para nós medíocre alegria, e já temos visto constituírem-se em vários lugares associações desse gênero, bem como sociedades patronais, sendo o fim de umas e de outras, auxiliar a honesta classe dos proletários, assegurar-lhes às famílias e aos filhos o benefício de um patrocínio tutelar, fornecer-lhes os meios de conservar, com bons costumes, o conhecimento da religião e o amor da piedade. Dá um print nessa parte aqui, manda para Dom Rodrigo aqui, ali para cima. Conferência de São Vicente de Paulo. Não poderíamos aqui passar em silêncio uma sociedade que tem dado tantos exemplos admiráveis e que tanto tem merecido das classes populares. Queremos falar daquela que tomou o nome de seu pai, São Vicente de Paulo. Conhecem-se bastante as obras realizadas por essa sociedade e o fim que ela se propõe. Os esforços dos seus membros tendem unicamente a aplicar-se, por uma caridosa iniciativa, ao socorro dos pobres e dos infelizes, o que eles fazem com maravilhosa sagacidade e não menos admirável modéstia. Porém, quanto mais essa sociedade oculta o bem que opera, tanto mais apta está a praticar a caridade cristã e a aliviar as misérias dos homens. Cuidado com a juventude. Em quarto lugar, a fim de mais facilmente alcançarmos a meta dos nossos desejos, recomendamos com nova insistência a vossa fé e a vossa vigilância à juventude, que é a esperança da sociedade. Aplicai à formação dela a maior parte das vossas solicitudes pastorais. Quaisquer que já possam ter sido a este respeito o vosso zelo e a vossa previdência, crede que nunca fareis o bastante para subtrair a juventude às escolas e aos mestres junto aos quais estaria ela exposta a respirar o sopro peçonhento das seitas. Por entre as prescrições da doutrina cristã, há uma sobre a qual deverão insistir os pais, os pios educadores, os curas, sob o impulso de seus bispos. Queremos falar da necessidade de despremunir os filhos ou os alunos contra essas sociedades criminosas, ensinando-os cedo a desconfiar dos artifícios pérfidos e variados, com o auxílio dos quais seus prosélitos procuram enlaçar os homens. Os que têm encargo de preparar os jovens para receber os sacramentos como convém, agiriam sabiamente se induzissem cada um deles a tomar a firme resolução de não se agregar a nenhuma sociedade sem ciência dos pais ou sem haverem consultado antes seu cura ou seu confessor. Muito bom. Recurso à oração. De resto, sabemos muito bem que nossos comuns labores para arrancar do campo do Senhor essas sementes perniciosas seriam totalmente impotentes se do alto do céu o Senhor da vinha não secundasse os nossos esforços. Necessário é, pois, lhe implorarmos assistência e socorro com grande ardor e por solicitações reiteradas, proporcionadas à necessidade das circunstâncias e à intensidade do perigo. Ufana dos seus sucessos precedentes, a seita dos maçons levanta insolentemente a cabeça e a sua audácia parece já não conhecer limites. Ligados uns aos outros pelo vínculo de uma federação criminosa, e dos seus projetos ocultos, prestam-se esses adeptos mútuo apoio e se provocam entre si a ousar fazer o mal. A um ataque tão violento deve responder uma defesa enérgica. Unam-se, pois, também as pessoas de bem e formem uma imensa coligação de oração e de esforços. Em consequência, pedimos-lhes fazerem entre si, pela concórdia dos espíritos e dos corações, uma coesão que as torne invencíveis contra os assaltos dos sectários. Além disso, estendam elas para Deus mãos súplices, e esforcem-se seus gemidos por obter a prosperidade e os progressos perseverantes do cristianismo, a tranquila fruição, para a Igreja, da liberdade necessária, o retorno dos transviados ao bem, o triunfo da verdade sobre o erro, da virtude sobre o vício. Roguemos a Virgem Maria, Mãe de Deus, se faça nosso auxiliar e nosso intérprete, vitoriosa de Satanás, desde o primeiro instante da sua conceição, desenvolva ela o seu poder contra as seitas reprovadas que tão evidentemente fazem reviver entre nós o espírito de revolta, a incorrigível perfídia e astúcia do demônio. Chamemos em nosso auxílio o príncipe das milícias celestes, São Miguel Arcanjo, que precipitou nos infernos os anjos revoltados. Depois São José, o esposo da Santíssima Virgem, o celeste e tutelar padroeiro da Igreja Católica, e os grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, esses infatigáveis semeadores a esses campeões invencíveis da fé católica. Graças à proteção deles e à perseverança de todos os fiéis na oração, temos a confiança de que Deus se dignará de enviar um socorro oportuno e misericordioso ao gênero humano exposto a tamanho perigo.
Nesse interim, como penhor dos dons celestes e como testemunho da nossa benevolência do fundo do coração, vos enviamos a bênção apostólica, a vós, veneráveis irmãos, bem como ao clero e aos povos confiados a vossa solicitude, dada em Roma, em São Pedro, a 20 de abril de 1884, 7º ano do nosso pontificado, Leão XIII, Papa. Viva o Papa! Você tá mudo, Matheus, se for falar agora. Vou me mutar. Viva o Papa. João Pedro, tu levantou a mão para falar alguma coisa? Bem, Luiz Guilherme Stein, obrigado pela leitura. E, pessoal, é muito boa, é sensacional a leitura dessa encíclica ao Humano Genus, que mostra no detalhe como foi. O Papa Leão XIII previu tudo o que aconteceria nos séculos seguintes. Como a laicização da sociedade levaria à derrocada do Estado, à derrocada da religião, à tristeza geral. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Nós temos que entender, pessoal, que este é o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos na ruína do que foi o mundo. Nós vivemos nas ruínas de um mundo glorioso do passado. Hoje o que vivemos é basicamente o quase total e absoluto triunfo das sociedades secretas, das ideias maçônicas e liberais. O que nós temos que fazer é, de pouco em pouco, de um em um, irmos restaurando a fé católica. Salvar o que há de fé católica nas nossas vidas, nos nossos familiares, naqueles que querem estar presentes, naqueles que querem lutar por Cristo e assim combater o bom combate. Conhecer o inimigo, porque sem conhecer o inimigo não é possível combatê-lo. E eu recomendo a todo mundo aqui do YouTube que também assista a nossa aula, as nossas aulas sobre a Pascendi Dominici Gregis, do Santo Papa São Pio X, porque ele vai falar o que é o modernismo. E o modernismo nada mais é, ou pode-se dizer que ele também é, o maçonismo teológico. Basicamente, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade maçônicas estão ali no modernismo, em síntese. Você conhecer diretamente a Deus, sem passar por intermediário e tal. A aula do Decreto Lamentável também é outra muito boa de assistir. Então, pessoal, nós temos muito conteúdo no nosso canal. Assistam o conteúdo, ele está aí para ser assistido, para vocês consumirem. E é um conteúdo diferenciado no YouTube que vocês não vão encontrar em outro lugar. Certo? É isso. Morte à casta pérfida dos pedreiros livres, como diria o grande Dom Miguel. Alguém vai fazer algum comentário sobre essa belíssima encíclica? Dole 1, Dole 2, Dole 3. É isso? Então fechou. Um abraço a todos. Morte à casta pérfida dos pedreiros livres. Só Cristo é rei. Viva São Miguel Arcanjo. Viva o Papa. Tchau. Um abraço, pessoal.